O que Jesus espera num culto como esse é isso. Que nós coloquemos as nossas vestes brancas e estejamos prontos para recebê-lo. Isso é culto. É diferente de reunião. Nós não fazemos reunião aqui, a não ser quando necessário em algumas ocasiões. Mas aqui agora é culto. E culto é quando nós estamos prontos para sermos cheios dele. Isso é culto, quando eu me entrego. Quando a minha vontade é de ir embora, a vontade é de ter ficado em casa, a vontade é de sair correndo muitas vezes. Mas aí eu me rendo, eu me sacrifico, porque louvor é sacrifício. Amém, irmãos? Louvor não é apenas cantar, cantar faz parte, é um instrumento que nós usamos para louvar, para adorar. O louvor mesmo é sacrifício, é quando você não quer vir, mas você se sacrifica e vem. Ou não pode vir, ou tinha muitas outras coisas para fazer, mas você sacrificou o seu tempo e você veio. Isso é culto. Todo culto tem que ter sacrifício. Se há sacrifício, tem fogo. Se tem fogo, tem adoração. Se tem adoração, tem resposta de Deus. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 6, no tema da mensagem dessa noite, que o Espírito Santo colocou no meu coração. Diz assim o texto, vou ler aqui com vocês. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e poder para todo sempre. Amém. Põe a mão no coração e diz assim: Espírito Santo, agora eu estou preparado para ouvir a tua voz. Fala comigo, em nome do Senhor. Diga: eu não permito que nada venha me impedir, me atrapalhar de ouvir a tua voz. Vou me sentar e vou ouvir. Fala comigo, Pai. Amém. Então senta glorificando a Deus. Já fala para o seu irmão, não fala comigo agora não, tá? Por favor. Dá vontade nem de parar, irmãos, é assim mesmo. Coisa linda quando a gente consegue acertar o ponto. Porque é uma luta muito grande, né, irmãos? É um ministério de louvor forte hoje. Acertou em cheio no altar. E a igreja está aí para receber. E para ser também participante disso. A mensagem nessa noite que o Espírito Santo colocou no meu coração, já tem um tema aqui: reis e sacerdotes. Nós somos reis e nós somos sacerdotes. Esse é o nosso chamado geral. Existe o propósito específico para cada um, mas o propósito geral é para sermos reis e sacerdotes. Amém? Como eu só tenho 3 horas para falar sobre isso, eu vou resumir. Vou estar empolgado, tá? Aí a lançaça. Como eu só tenho alguns minutos, vamos tentar resumir. Glória a Deus. Porque é uma palavra que tem ardido no meu coração esses dias. E eu preciso desabafar. Preciso jogar para fora. No bom sentido. Amém? Sempre que nós não sabemos quem somos e não sabemos para onde estamos indo, qualquer lugar serve. Ou qualquer coisa serve. Nesses últimos anos, nessas últimas décadas, a igreja tem crescido. A igreja em geral tem tido uma visão diferente do que é ser cristão, do que é ser filho de Deus. Ainda não estamos no ponto ideal, mas já melhoramos muito no quesito chamado visão. Melhoramos bastante, mas temos muito que melhorar ainda. E dentro dessa mensagem eu quero trazer algo que eu espero que o Espírito Santo, e Ele vai me ajudar sim, fale ao seu coração e todos nós saiamos daqui com uma visão diferente, se não diferente, mas uma visão reforçada daquilo que nós somos e pretendemos ser, para onde temos que ir, o que temos que conquistar. Quando se fala de reis e sacerdotes, nós estamos falando de horizontal e vertical. Amém? Quando se fala de reis,
Nós estamos falando da humanidade. Nós estamos falando no nível horizontal. Porque os reis são levantados para conquistar. Os reis, eles se levantam, eles são ungidos, eles são autorizados para dominar, para crescer, para avançar. Eu vou dividir em 3 aqui para ficar mais fácil, em 3 propósitos dos reis na terra. Os 3 propósitos, aí você grava melhor, se quiser até anotar, pode anotar, não tem problema. Para a gente ser bem objetivo, para não ficar aqui conversando muito. 3 propósitos dos reis. Quando eu falo de reis, estou falando da terra, de coisas terrenas. Porque Deus nos chamou para sermos reis aqui. Amém? Eu vou explicar. Reis, eles conquistam, influenciam e multiplicam. 3 propósitos dos reis. Eles conquistam, depois eles influenciam e depois eles multiplicam. Eles conquistam reinos, cidades, nações. Reis se levantam, para isso eles precisam ter coragem, ousadia, vontade de vencer, visão para vencer, para conquistar. Eu falei dia desses aqui numa mensagem, numa terça-feira, se não me falha a memória, sobre Alexandre o Grande, que em 12 anos da sua história, ele conseguiu conquistar um império gigantesco, em 12 anos de história. Apenas 12 anos, e ele foi um dos maiores imperadores que já existiu. Um jovem, começou com 20 anos, terminou com 32, morreu de uma doença, uma febre altíssima. Para você ter uma ideia de que pessoas, quando se levantam com determinação e propósito, elas conseguem conquistar. Então o chamado de Deus para a igreja, para nós, é para sermos reis e sacerdotes. No quesito reis, no campo do reis, na dimensão humana, na dimensão terrena, Deus quer que você conquiste, Deus quer que você influencie e Deus quer que você se multiplique. Essa foi a ordem a Adão em Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes, sobre as aves, sobre os répteis, sobre tudo, sobre os animais. Ele domine, que ele cresça e que ele multiplique, se multiplique. Essa é a ordem da essência da criação divina. Crescer. Amém? Diga crescer. Diga eu vou conquistar. Aí nós precisamos, irmãos, abrir nossa mente para entender que Deus levantou você nessa terra para ser um grande conquistador. Deus nos coloca aqui nessa terra e nos dá unção, poder e graça para nós conquistarmos. E dentro dessa visão, nós como igreja precisamos abrir a mente para entender que nós não podemos ficar apenas aqui nas 4 paredes. Nós não fomos chamados apenas para estar aqui. Glória a Deus que nós estamos aqui. Mas o nosso chamado é para além dessas 4 paredes. Deus quer que você conquiste. Deus quer que você avance, que a igreja avance, que você seja rei. Rei domina, rei governa. Aliás, diga-se de passagem, que a primeira pessoa que tem que governar é a si mesmo. Reis tem que dominar o seu eu, o seu ego, como foi pregado aqui ontem, ministrado pela Maiele, a missionária Maiele. Amém? Primeiro lugar, primeiro ambiente que você deve reinar é dentro de você. Quem não domina a si mesmo não pode dominar qualquer outra coisa. Quem não domina os seus instintos, seus impulsos, suas vontades, seus desejos desordenados, então não está apto para conquistar. Já começa por aí. E como é que eu vou conquistar, pastor? Em que sentido? Por várias vezes, conversando com a pastora Cristiane, por várias vezes ela tem citado e repetido algo. Isso marcou para mim e eu quero compartilhar com vocês. Ela diz sempre assim: nós como igreja, os jovens, os irmãos, precisam tomar os lugares, os territórios. Precisam estudar, precisam crescer para ocupar os lugares, porque a igreja tem deixado lugares vazios.
Nós precisamos sair das quatro paredes e ocupar os lugares nos tribunais. Não como réus, mas como juízes, como promotores, como advogados. Amém, irmãos? Nós temos que ocupar, irmãos, as salas de aula das faculdades, das escolas. Porque elas estão dominadas por ideologias banais. E a igreja precisa ir ali e conquistar esse território de volta. Amém, irmãos? Precisamos de alunos, de jovens crentes, que não vão se desviar no primeiro semestre de filosofia. Hashtag, fica a dica, Cadmiel. Cadmiel passou na UES para filosofia. Bora aplaudir o Cadmiel aí. Mas deixei a deixa. Ok, tudo bem. Seguimos a mensagem. Mas é sério. O que Deus precisa é de homens e mulheres jovens que quando chega lá no tribunal não se corrompa. Não venda a justiça. Sabe por quê, irmãos? Quem é que carrega os melhores valores, se não a igreja? Igreja. Quem é que leva na sua essência as melhores mensagens? Quem é que leva na sua essência os maiores princípios e valores da terra? A igreja. Está sobre nós princípios que nós recebemos do Criador. Os atributos transmissíveis de Deus que vêm até nós como justiça, honestidade. Aleluia, diga glória a Deus. Santidade. A igreja carrega atributos de Deus. Então nada melhor do que a igreja para ocupar esses espaços e povoar a terra com justiça, com princípios, com valores dos céus. E não só conquistar as salas de aulas, mas conquistar também as empresas, no lugar de trabalho. Cadê os empresários aqui? Deus é o dono do ouro e da prata, amém? O diabo não tem nada, ele roubou apenas. Tudo que ele tem, ele roubou. De quem ele roubou? Roubou de Adão, lá no jardim. Quando Adão peca, dá o direito, então o diabo rouba o que ele tinha. Quando o diabo oferece os reinos para Jesus, ele não oferece o que era dele, ele ofereceu algo que ele roubou lá no jardim. O diabo disse para Jesus: se prostrares, me adorares, te darei tudo, todos os reinos. Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim também está escrito. Primeiro Adão vacilou, mas o segundo venceu. E pela cruz, oh glória, na cruz, o segundo Adão fez o que, irmãos? Restitui. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Canta, igreja. Você não conhece? Vai lá. Lava-me. Então quando Jesus foi na cruz, ele devolveu, trouxe de volta, tomou de volta. Tomou das chaves do diabo a chave da morte. Tirou a autoridade. O diabo não tem nada. Tudo é de Deus. A terra é de Deus, foi Ele quem criou. A riqueza é de Deus, a prata é de Deus, o ouro é de Deus. Tudo é dele, a glória é dele. E está escrito que Ele deu aos homens. Então, senhores empresários, Deus precisa levantar homens capazes de não se venderem, capazes de honrar Deus com as suas finanças. Deus quer levantar homens empresários, porque Deus tem tudo, Ele pode te dar tudo. Mas o que Deus quer? Usar homens que vão usar os seus bens, que não serão dominados pela sua avareza, que não serão dominados por mamon,
mas serão liberais, generosos, investirão no reino, abençoarão pessoas, ajudarão os pobres, vai dividir, vai compartilhar. São homens assim que Deus quer levantar para torná-los os maiores empresários aqui de Maracanaú. Porque nós somos chamados para ser reis. Diga reis. Você não foi chamado para ser plebeu. A chamada de Cristo para mim e para você é para vencer, é para conquistar, é para avançar na horizontal. Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 30, se Deus não poupou nem o seu próprio filho, como não vai nos dar com ele todas as outras coisas? Aí Jesus também diz: se buscardes em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, as demais coisas serão. Ele não fala de uma possibilidade. Poderão ser acrescentadas, talvez serão acrescentadas. Ele é claro, objetivo, é uma afirmação positiva. Se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Então nós somos reis, viemos aqui para reinar na horizontal. Aleluia! Se eu fosse, não, dava até sair mais forte a bateria também. Me ajuda aí. Ainda tenho 2h30. Amém, irmãos? Copiou a mensagem? Ei, você tem que parar com essa mentalidade. Não, que eu tenho que ser assim, eu tenho que ser pobre, porque mais pobre é mais perto de Deus. Não, quem foi que disse isso, irmãos? O estado de pobreza não vem de Deus. Acontece o estado de pobreza por vários motivos. Não vou entrar aqui em detalhes. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer abençoar o seu povo. Deus quer te levantar para conquistar. Mas para isso você tem que crer, você tem que correr atrás. Eu vou buscar, eu vou sair daqui determinado, eu vou estudar mais, eu vou me informar mais, eu vou fazer mais cursos, eu vou buscar, eu vou me levantar cedo, eu vou largar um pouco a tela do celular, parar de perder tanto tempo olhando para o celular, vou me preparar profissionalmente, vou buscar um curso na internet, vou vender curso na internet, vou fazer um site de dropshipping, vou fazer tráfego pago, vou fazer alguma coisa, mas eu vou prosperar, eu vou reinar. Amém? Diga, nós somos, agora fala com voz de rei, reis. Reine na sua casa. Reine na sua empresa. Você está ali para conquistar. Segundo, para a gente correr, nós estamos ali para influenciar. Os reis, eles conquistam, eles influenciam. E além de influenciar, eles multiplicam. Você está ali para multiplicar. Deus te dá unção para crescer, para multiplicar. Deus tem unção horizontal para a igreja. Diga glória a Deus. Uma unção para você conquistar. Irmão, Davi conquistou aquela terra toda. Davi só era um garoto, um jovem, cheio de energia, cheio de vida. Mas antes de Davi vencer e reinar, primeiro ele teve que vencer o urso e o leão. Diga, ele venceu o urso e o leão. Diga, o urso e o leão ninguém viu. Mas quando foi vencer Golias, diga, quando foi vencer Golias, todos que estavam ali viram. As primeiras batalhas você tem que reinar dentro de você e ninguém precisa ver. É você e Deus no secreto. Então olha aqui, aprenda a matar os seus leões e os seus ursos sozinho. Amarra esse urso aí, viu? Irmã, amarra essa onça aí também. A irmã que casa vira uma onça. Amarra essa onça, não é hora da onça aparecer não. É hora da gatinha aparecer. Miau. Amém, irmã Raimunda? Sério. Lá Davi venceu o urso e o leão. Só soubemos a história porque ele contou.
Mas ninguém soube, ninguém viu. Não precisa ver. Mas quando foi para vencer Golias, Deus fez questão que todos pudessem ver. Quando você aprende a vencer a si mesmo, a ser rei de si mesmo, a governar as suas vontades, governar o seu eu, a vencer o seu ego, Deus vai te colocar na posição para ser rei. Para ser rei. E todos vão ver que Deus está contigo. Diga glória a Deus. Diga eu sou rei. Diga eu vou vencer na horizontal. Você tem que olhar para frente, irmãos. Cadê os professores aqui? Você é professor, você tem que sonhar sendo o diretor da escola. E mais, você tem que sonhar sendo o dono da escola. Tem alguém aqui que sonha assim? Não, eu vou ter minha própria escola, eu vou comprar, eu vou formar uma escola, eu vou ter vários professores. Aí eu não fiz, estudei muito para ser médico. Não tem problema, compre um hospital e seja dono do hospital. Glória a Deus. Tem até um testemunho que eu não me recordo o nome do abençoado. É um africano que saiu da África, foi para os Estados Unidos, analfabeto, se tornou um grande jogador de basquete. É uma história conhecida, e depois eu digo o nome dele, é conhecido demais. E ele venceu, se tornou um grande milionário, porque ele tinha um sonho quando era garoto de ser médico. A família não tinha condições, era paupérrimos. Mas a mãe dele, segundo diz a história, era crente e vivia lendo Efésios para ele. Posso todas as coisas naquele, Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ela lia, relia, e aquilo ficou, e ele cresceu, teve a oportunidade, uma certa pessoa passou ali na África, levou ele para os Estados Unidos, cresceu, se tornou maior, um dos grandes jogadores de basquete, milionário. O que aconteceu depois? Não pôde ser médico, porque não estudou para ser médico, mas comprou um hospital. Aí ele diz assim no seu testemunho, agradecendo: eu só queria ser médico, mas Deus me deu um hospital. Amém? Eu só queria ser médico. Então a igreja precisa sonhar para dominar. Nós temos que estar em todas as esferas, irmãos. E eu estou ali não apenas para prosperar, não é isso. Essa não é a verdadeira missão. Eu estou ali, Deus me abençoou, mas a minha missão verdadeira é ser um missionário. É pregar Jesus, é levar a palavra, glória a Deus, porque Jesus veio para todos. Todos precisam ouvir Jesus, o reino de Deus, todos precisam. Amém? Então sai daqui com o coração cheio e monte um sonho, monte um projeto e seja rei, porque Deus nos chama para ser reis e sacerdotes. Glória a Deus. Eu poderia citar aqui vários testemunhos de grandes homens famosos que fizeram votos com Deus e se tornaram grandes empresários, mas eram homens dizimistas, fiéis, que não apenas queriam prosperar para satisfazer o seu ego, mas como um propósito de vida. Como o dono da Colgate, da Aveia Quaker e outros tantos que prosperaram fazendo voto com Deus, cresceram, Deus os abençoou. Homens que chegaram e fizeram o seu propósito, cumpriram o seu propósito. Deus quer que você invada vou repetir, as faculdades, as escolas, os tribunais, os lugares importantes, para que a igreja reine em todos os aspectos na sociedade. Tem alguém me ouvindo? Diga amém. Eita glória. Amém? Diga eu sou rei. Fala para o seu irmão, você é rei. Fala assim, ó, saia de Lodebar e sente na mesa com o rei. Saia de Lodebar. Olha para mim, saia de Lodebar. Saia. Saia de Lodebar. Irmãos, cuidado para você, porque quando a Bíblia fala de humildade, humildade não é negar quem você é. Humildade não é você deixar de existir. Não é anular quem você é. Você tem um dom que Deus lhe deu. Olha essa cabecinha aí, cearense principalmente, glória a Deus. Amém, irmãos? É dobrado, glória, aleluia. O QI é maior. Amém, irmãos? Quantos cearenses já conquistaram tantas coisas? Quantos já foram, aleluia. O próximo é você.
Tenha a mente de conquistador. Mude a sua mente. Pense positivo. Pense com fé. Porque você tem um Deus que lhe abençoa, que abre caminhos. Você tem todas as vantagens que o ímpio não tem. O ímpio não tem um Deus que vai na frente tirando os espinhos, quebrando as correntes. Você tem. Diga, eu tenho. Diga, eu tenho um Deus que abre os céus. Diga, eu tenho um Deus que derruba muralhas. Eu tenho um Deus que me faz conquistar. Aleluia. Então diga, eu vou. Amém? Aonde você for, leve essa mensagem. Eu sou rei, eu estou para conquistar, para influenciar e para multiplicar. Essa é a ordem de Deus para você. Amém? Vamos falar um pouco sobre o vertical. Dá tempo. Nós falamos sobre reis, horizontal. Amém? Agora vamos falar sobre sacerdotes. Agora falamos de coisas verticais. Nós somos, Pedro fala na sua carta 2:9, 1 Pedro 2:9. Vós sois a nação eleita, sacerdócio real. Nós somos sacerdócio real. Fomos chamados para sermos sacerdotes. Irmãos, quando eu falo em geral, não que eu e você tenhamos que ser realmente um sacerdote do tipo daquele do Antigo Testamento. Não é necessariamente isso. Não é a questão do cargo, da posição. Não é isso. Mas é a função. Eu posso não ser no cargo, mas eu posso ser na função. E Deus nos faz na função sacerdotes. E o que é sacerdote, irmãos? Sacerdote é aquele que traz o céu para a terra. Tem alguém comigo aqui ainda? Sacerdote é aquele que abre os céus. Sacerdote é aquele que levanta altares. Sacerdote é aquele que adora, que louva. Aleluia! Sacerdote é aquele que põe as vestes brancas. Diz, eu estou aqui, Senhor. Deixa o céu descer, meu Deus. Sacerdote se coloca como sacrifício vivo. Diz, pode me usar. Nosso chamado é horizontal, porque às vezes nós achamos que é só vertical. Nem é só vertical, nem é só horizontal. Ele é horizontal e é vertical. Olha a cruz. Horizontal, vertical. Amém? Somos chamados para reinar e para adorar, para louvar. E falando de sacerdotes, existe uma arma forte. Se você quer que seu ano de 2023 seja diferente, coloque isso como projeto de vida para esse ano. Eu já citei aqui. Busque a Deus em primeiro lugar. Para que isso aconteça, é preciso sacrifício de louvor. Quando se fala de louvor, é sacrifício, porque não tem a ver com música em si. A música faz parte, mas não tem a ver. O louvor em si não tem a ver com música. A música é um instrumento, é uma forma, é uma ferramenta. Até porque o primeiro louvor aconteceu no jardim do Éden e não tinha nenhum instrumento. Primeiro louvor que Deus faz o quê? Sacrifica um animal para fazer vestes para cobrir Adão e Eva. Primeiro animal é sacrificado, o primeiro louvor acontece. Aleluia. Então louvor é sacrifício. Repita comigo, diga, é sacrifício. Então quando você estiver em casa para sair para o culto e der aquela vontade de ficar em casa, e der bater aquele cansaço, sacrifique-se, venha cansado, ou muitas vezes até com dor de cabeça, venha. Porque vida com Deus é sacrifício. Estamos aqui em cima para sacrificar a nossa vida. Ministério de louvor, Ministério de louvor, jovens, músicos, cantores, ministros, é sacrifício. Quando você sobe aqui e às vezes vem cansado do trabalho, isso é sacrifício. Deus quer sacrifício de louvor. Deus não quer apenas música.
música até o do mundo toca, meu querido, e bem. Tem músico de primeira lá fora, e que se vier aqui tocar, sai alguma coisa, sai. Até emociona. Mas sacrifício de louvor é para a igreja, é para os santos que pagam o preço todos os dias, que às vezes vem se arrastando lá. Oh meu Deus, uma vontade enorme de ficar em casa, vem se arrastando, mas vem, sobe aqui, sobe no altar de Senhor, misericórdia. Isso é sacrifício. A carne quer que você fique lá, mas você diz: não, eu tenho uma prioridade. Eu fui chamado para ser sacerdote, e como sacerdote eu tenho que sacrificar as minhas vontades. Porque as minhas vontades não são melhores do que as de Deus na minha vida. Então sacrifico o meu eu. Digo: Deus, aqui eu estou, quebrado, arrebentado, mas eu estou aqui. Cansado, aflito, mas eu subi, Senhor. Vou te adorar. Você não quer vir para o culto? Venha. É sacrifício. Quando Abraão oferece o filho, irmãos, hein? O que aconteceu ali? Sacrifício, louvor. Louvor, oh glória. E aí eu quero falar dessa grande ferramenta aqui que nós temos. Meu Deus, sinta a glória dele aqui, aleluia. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Levante, levante. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem. Vamos dançar. Maranata. Segura aí. Segura que vem. Essa ferramenta é o louvor que nós temos. É a maior ferramenta que nós temos para abrir caminhos. Porque é aqui, ó, é vertical. Às vezes nós estamos aqui, vencemos, conquistamos, faz parte. Algumas batalhas aqui, ou glória, capacidade, Deus nos dá unção, poder, graça, inteligência. Estamos sendo reis, vencendo. Mas tem hora que você tem que virar. Tem hora que você tem que levantar altares. Porque se no reino, para ser reis, eu dividi em três, como são os que conquistam, são aqueles que influenciam e são aqueles que se multiplicam. Nos sacerdotes também, eu vou dividir em três, porque sacerdote, oh glória a Deus. Sacerdote, o que ele faz? A primeira coisa, ele oferece a Deus as suas coroas, as suas conquistas. Se no reino horizontal eu estou conquistando, quando eu inverto e vou para o vertical, eu ofereço a Ele as minhas coroas. Apocalipse capítulo 4 versículo 10 e diz que os sacerdotes, ou melhor, os anciãos, os 24 anciãos, pegaram as suas coroas de ouro, se prostraram e ofereceram ao rei as suas coroas de ouro. Diga: só oferece coroa quem conquista. O que você vai oferecer se você não conquistou nada? Por isso que é importante, reis, conquistar. E por que eu conquisto? Para a glória dele. Amém? Só oferece coroa quem conquistou. Então as tuas conquistas, as tuas vitórias, você chega no secreto: Senhor, eu te ofereço as minhas coroas, eu te ofereço as minhas conquistas. Isso é louvor. Quantos vieram oferecer aqui as suas coroas para Ele? O salário que você ganhou mês passado, esse mês, o aumento que você conquistou, glória a Deus, são suas coroas. Os cargos que você ganhou, você subiu de cargos, foi elevado, foi promovido, são suas coroas. Oh glória a Deus, bênçãos recebidas, os céus se abriram. Ofereça a Ele as suas coroas. Aleluia.
Somos sacerdotes para quê, pastor? Primeiro, para oferecer a Ele as nossas coroas, as nossas vitórias. Bill Johnson diz assim, Bill Johnson é o pastor sênior, o pastor presidente da igreja Bethel, a igreja americana. E ele diz assim: quando eu sou elogiado, quando alguém me elogia, e muitos vêm me elogiar, eu recebo muitos elogios, ele diz que faz o seguinte: ele vai para o secreto, claro, ele agradece, é educado, como tem que ser. Você não pode ser do tipo aquela falsa humildade. Não foi eu, não sou eu. É você sim, você conquistou porque Deus te deu. Amém, irmãos? Deus escolheu você para isso. Aí ele diz assim: o que é que eu faço? Eu vou no secreto e eu digo: Deus, eu quero te oferecer algo que não é meu. Eu quero te oferecer algo que não é meu. Eu recebi hoje, mas não é meu, é seu. A glória é sua. Aleluia. A glória é sua. Então aprenda a oferecer a Deus suas conquistas. Passou no concurso, conquistas, é do Senhor. A empresa cresceu, é uma conquista. Aqui minha coroa, Senhor. E quanto mais coroas você oferece, mais coroas Deus te dá. Quanto mais coroa você oferece, quanto mais louvor você oferece, mais Deus te capacita. Porque Deus não tem problema em abençoar o seu povo. Desde que eu não esqueça que a glória dele, que é para ele, por ele e por ele são todas as coisas. Também no mundo, no reino espiritual, os sacerdotes, nós entregamos nossas coroas e segundo nós influenciamos, trazemos o céu para a terra. No reino a influência é outra, embora também entre essa. Mas especificamente no mundo sacerdotal, no mundo espiritual, a influência agora é específica, é maior, é mais forte. Porque nós trazemos a influência, a cultura dos céus e nós instalamos na terra. Essa é a missão da igreja. Amém? E se você é luz, você precisa brilhar no sentido de que você precisa iluminar as pessoas. De que as pessoas precisam ver Jesus em você. Parece que tem gente que fica com medo de receber elogio ou de crescer. Sabe, uma humildade assim um pouco sem entendimento. Não tem problema. Davi, por exemplo, quantas conquistas Davi teve? E eu prego uma mensagem que eu digo assim: Davi tinha armas de um guerreiro e alma de um poeta, ou alma de um adorador. As armas eram de guerreiro, mas a alma era adorador. Davi era um tipo de rei e sacerdote. Embora não tivesse a função em si, o cargo em si, mas ele cumpria o papel. Ele cumpriu o papel do sacerdócio. Ele fazia o céu descer, irmãos. Davi era mistério demais. Eu vou contar aqui, para encerrar daqui a 2 horas, eu vou contar sobre Davi agora, porque a mensagem começa agora. Aí pega quem quer o mistério? Quem quer o mistério? Irmãos, tem um mistério aqui na Bíblia que é incrível. Só Davi para fazer isso. Veja como Davi é tão forte nessa área. Além de ser um rei que governou, que conquistou, que cresceu, prosperou e fez um reino, era um homem que fazia o céu descer. Olha, nós sabemos do tabernáculo de Moisés, amém? Que Deus ordenou que construísse. Para quê? Para que a glória se manifestasse. Não tinha a arca da aliança, não tinha um lugar, o pátio, o lugar santo e santo dos santos. Não é assim? Aprendemos assim? No pátio, lugar santo e santo dos santos. Onde é que ficava a arca? No lugar santo dos santos. Tinha um véu e além do véu tinha que ter sacrifício. Os sacerdotes entravam com os seus incensos e tinha que fazer muita fumaça, porque fumaça na Bíblia também é louvor. E por que tinha que fazer fumaça? Porque tinha que fazer uma cortina de fumaça para que o homem, o sacerdote, não fosse explodido pela glória de Deus, não fosse exterminado pela glória, por causa da glória. A fumaça tinha que cobrir, o louvor tinha que cobrir. Havia uma separação, havia um véu e havia a fumaça. Aí nós temos o templo de Salomão, que continuou do mesmo jeito. Mas a Bíblia, muito bem, o pessoal está ligado, viu? Pode ser o caquinho, né? Ô glória.
Mas existe um outro tabernáculo entre um e outro, entre o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão, que a gente talvez desconhece. Sabe qual é? Tabernáculo de Davi. Não era o mesmo do Moisés? Não, irmãos. Quando Davi foi buscar a arca, aí vocês lembram quando ele foi buscar a arca? Foi num carro novo, nos bois, tropeçou, Uzá tocou a mão, morreu. Davi ficou com medo. A arca voltou e ficou na casa de um músico chamado Obed-edom. Amém, músicos? E ali abençoou a casa de Obed-edom 3 meses. Aleluia. Oh glória. E aí Davi ficou ali esperando para ver como é que ia ser, irmãos. Ele tinha o desejo de trazer a arca, porque lembra que a arca tinha sido levada pelos filisteus. Porque antes de contar sobre isso, é importante lembrar quem perdeu a arca. A arca é a presença, representa a glória visível de Deus, aleluia. Quem perdeu? O sacerdote velho, que se acostumou na igreja, que deixou de orar, que deixou de seguir os princípios. Sabe aquele comodismo, que se nós não cuidarmos, vamos cair na mesmice. Aconteceu com Eli, que não cuidou dos seus filhos, Ofni e Finéias, que não cuidaram da arca, levaram a arca, e os filisteus roubaram a arca. Pela primeira vez a arca é levada. O que Davi, penso eu, que Davi disse: não, eu não vou levar para lá não, a arca agora eu vou cuidar dela. Olha o cuidado de Davi, irmãos. No governo de Salomão não se faz menção, ele nunca usou, nunca procurou. A arca foi esquecida por Salomão. Saul. A arca foi esquecida no reino anterior. Saul era irreverente, era inconsequente, não estava nem aí. Mas quando Davi assume, ele manda buscar a arca. Aonde foi que ele colocou a arca? No tabernáculo, porque o tabernáculo estava montado em Gibeá. Estava montado, havia os mesmos sacrifícios. Era para ter levado a arca para o lugar santo dos santos. A regra era essa. Amém, irmãos? Mas Davi não levou a arca para lá, irmão. Para onde foi que ele levou? Para dentro do palácio. Davi levou o tabernáculo, montou um tabernáculo, levantou os levitas, mandou chamar todo mundo, fez consagração, entrou dançando, glorificando, e houve muito louvor naquele dia. A grande diferença é porque não tinha véu. Apesar de Davi ter mantido, ele fez as escalas, e no tabernáculo de Moisés havia os sacrifícios, todos os momentos, de manhã e à tarde. Mas Davi faz uma escala especial no palácio, coloca a arca, irmãos, é muita ousadia. Por quê? Davi diz: não, é o louvor que ele quer. Não havia véu, não havia nenhum empecilho. E Davi colocou a arca ali. 24 horas, louvor e adoração. Louvor, louvor. Porque se tem louvor, vem a glória de Deus e não somos consumidos. E há uma profecia em Amós, capítulo 9, versículo 11, que Deus disse: restaurarei o tabernáculo de Davi. E esse mesmo texto, Tiago, o apóstolo Tiago, na primeira assembleia que houve, no primeiro concílio entre eles para resolver problemas da igreja, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 16, ele cita a profecia de Amós, dizendo que Deus restaurará o tabernáculo de Davi. E por que ele fala isso? Porque estava havendo uma confusão. Porque também naquela época, eu estou em Atos agora, se liga em Atos, naquela época se converteram fariseus, irmãos. Até fariseu se converteu, ou aceitou Jesus. Mas aí os fariseus faziam confusão, como sempre. Eles queriam que se impregnassem e implantassem a circuncisão, que os gentios que iam se convertendo tinham que ser igual aos judeus. Eles queriam colocar regras e leis. E por que Tiago usa esse texto? Que eu restaurarei o tabernáculo de Davi. Por quê? Porque o tabernáculo de Davi representa o Cristo que levantou a igreja, que levantou a adoração perfeita. O tabernáculo de Davi faz menção do que Cristo faria. E quando Jesus morre, naquele dia, diz a Bíblia que o véu do templo se rasgou, de alto a baixo. Acabou o empecilho. O que significa, irmãos?
O que Tiago estava querendo dizer? Não existe mais leis, não existe mais regras. Os verdadeiros adoram em espírito e em verdade. É aqui, é ali. Deus está restaurando o tabernáculo de Davi. Não tinha véu, não tinha empecilho, não precisava de sacrifício de animais. Apenas louvor, 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 louvor. Louvor é trazer o céu para a terra, é trazer a cultura de Deus para cá, é influenciar. E terceiro, para encerrar, porque são três níveis, 3 propósitos. Entregar as coroas. Deixa eu repetir dos reis. Dos reis, o que eu falei? Conquistam, influenciam e multiplicam. Sacerdotes, entregam as suas coroas, oferecem as suas coroas, influenciam trazendo o céu para a terra, a cultura do céu para a terra. E terceiro, multiplica altares. Segura aí, que se eu fosse, você já tinha chacoalhado aí, irmãos. Ei, Deus chamou você para multiplicar os altares. Amém? Não é tempo mais de reclamar, de choramingar, de murmurar. É tempo de subir ao monte como Elias subiu ao monte, restaurar o altar, porque Deus quer uma igreja que multiplique altares. Aonde você for, tem que ser um altar de Deus, da glória de Deus. Olhar para você e vão ver uma pessoa que louva a Deus, que adora ao Senhor, no trabalho, em todo lugar, seja onde você estiver. Multiplique os altares, ganhe pessoas, não apenas almas. Faça discípulos. A ordem é faça discípulos. Faça discípulos. E fazer discípulo é isso, é formar sacerdotes, é formar influenciadores, é formar multiplicadores de altares. Aleluia! Amém, igreja? É a nossa missão na terra, até que Ele venha, até que venha a plenitude dos céus. Oh glória! Alguns vão conhecer lá primeiro. Sim, verdade. Alguns já foram. Talvez a gente não vá, mas se nós não formos, Ele virá com o céu em peso e vai descer no encontro da nova Jerusalém com a Jerusalém antiga. E nós vamos poder contemplar o encontro dos céus na terra, lá em Jerusalém. Já pensou na hora de contemplar? Vindo a nova Jerusalém, que desce dos céus. E aí o vertical vai inundar o horizontal. E como está escrito, toda a terra está cheia da sua glória. A terra será cheia da sua glória. Mude a sua visão. Pare de enxergar as coisas com a mente ou com a visão de perdedor. Enxergue com uma visão de um missionário, de alguém que está vencendo, porque a igreja nunca perde. A igreja nunca perde. Ela está crescente, porque nós somos o corpo de Cristo. Nós temos o sangue que nos lava. Quando nós não somos compreendidos, ou mesmo que pequemos, o sangue de Jesus nos purifica. O sangue nos purifica e nos capacita para seguir, para avançar e continuar louvando a Deus. Amém? Fala assim, não pode faltar louvor. Vamos ficar de pé para encerrar? Entregue as suas dores a Ele. Entregue as suas lágrimas, Ele sabe o que você está sentindo. Entregue as suas frustrações, entregue tudo. Saia daqui hoje livre. Saia daqui leve, porque o jugo é suave, o fardo é leve. Servir a Jesus não é difícil. Servir a Jesus não é jugo. Servir a Jesus não é pesado, é leve. É leve, é leve, aleluia. Porque a sua presença nos torna leves. A sua presença nos acalma. A sua presença nos renova. A sua presença nos fortalece. A sua presença abre os nossos olhos para ver. Abra hoje
Hoje os teus olhos para você ver. Vê o que, pastor? Vê além das circunstâncias, vê além das dores, vê além da adversidade, porque lá na frente tem glória de Deus para a sua vida, tem honra de Deus para a sua vida, tem recompensa. Os vivos digam amém. Aleluia, Jesus.